A gente já começa com notícias internacionais porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou durante discurso no Congresso que o Brasil trata o país norte-americano de forma injusta no comércio internacional. Quem tem mais informações a respeito disso é o Luca Bassani, que chega no Linha de Frente. Luca, boa noite a você. O que foi que ele disse sobre isso, Luca Bassani? Boa tarde a você, Nelson Kobayashi, a todos os nossos debatedores, nossa qualificada audiência. Nós tivemos ontem o discurso do State of the Union, o Estado da União, um discurso muito tradicional feito pelos presidentes norte-americanos, que passa mais ou menos um panorama daquilo que o governo fez e o que o governo pretende fazer. Donald Trump discursou por quase 2 horas e teve nos primeiros 3/4 do discurso, se assim podemos dizer, uma fala muito nacionalista e também buscando exaltar os feitos do seu governo em apenas 60 dias, dizendo que os democratas deixaram o país na bancarrota e que ele e seu governo estariam supostamente recuperando a credibilidade dos Estados Unidos e cortando gastos desnecessários. Inclusive, quando falando sobre as tarifas, sobre essa nova guerra comercial que ontem teve a sua fase mais intensa, concretizada, ele disse que países da União Europeia, o Brasil, a Índia, a China e também o México e o Canadá estão roubando os Estados Unidos por décadas, aplicando tarifas muito maiores do que aquelas praticadas pelos americanos e que este desbalanceamento, este desequilíbrio na balança comercial estaria sendo prejudicado, mas que o seu governo buscará reverter essa situação com as tarifas aplicadas. Ontem já foi aplicado sobre o México e o Canadá 25% nos produtos destes dois vizinhos, países pacíficos e que têm relações muito próximas com os Estados Unidos, e também mais 10% sobre os produtos chineses, ou seja, 20% agora sendo praticado dos Estados Unidos em relação à China, que respondeu de maneira proporcional, aplicando também entre 20% e 25% sobre os gêneros agrícolas norte-americanos. A grande preocupação do governo brasileiro é no próximo dia 12, na semana que vem, quando as tarifas sobre aço e alumínio começarão a ser praticadas pelos Estados Unidos entre 10%, 15% até 20%, e que pode afetar bastante o Brasil, sendo que é um dos maiores exportadores de alumínio e aço para os Estados Unidos. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, e também ministro do Comércio, Serviços e Indústria, pretende fazer uma reunião bilateral com os norte-americanos antes desta tarifa ser colocada em prática, mas não há certeza que haverá uma isenção para o Brasil e, portanto, a indústria nacional poderá sofrer também com esta nova guerra comercial travada pelo republicano. Muito bom, Luca Bassani. Você fica conosco daqui a pouco com mais informações, inclusive sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, que tem novidades, mas por enquanto eu quero já iniciar a nossa discussão, os nossos debates com a Maria De Carli, estudiosa das questões de Estados Unidos, Brasil, esta questão toda envolvendo a guerra tarifária, a guerra comercial. Maria De Carli, o Trump tem razão nisso? O Brasil é injusto com os Estados Unidos ao longo do tempo? Olha, eu acho que os Estados Unidos e o Brasil sempre tiveram uma relação muito próxima a níveis comerciais e de trocas de mercadorias e tudo mais. Tanto é que os Estados Unidos são nosso segundo maior parceiro comercial, perdendo apenas para a China. Então, temos uma relação de longas datas, enfim, de entrelaços comerciais. O Brasil, ele tem uma postura, alguns alegam, né, um pouco protecionista com alguns setores de produtos que vêm para cá, para o nosso comércio doméstico, né, ou seja, produtos importados. E algumas dessas taxas acabam impactando produtos norte-americanos que chegam aqui. O Trump, na verdade, ele está falando ele está sendo muito consistente com o que ele prometeu, né? A gente sabe que essa foi uma pauta muito forte na sua campanha, a pauta de trazer a América grande de novo, de reaquecer essa indústria norte-americana que, de certa maneira, perdeu espaço, né, com a questão da globalização e toda a questão das vantagens competitivas, onde parte da indústria foi para a Ásia, né? A gente sabe, a China e outros países vizinhos viraram a fábrica do mundo, então essa parte operária industrial norte-americana foi perdida e o Trump quer retomar isso. Então, o que ele está fazendo com essas guerras cambiais, essas guerras comerciais, é justamente aumentar os produtos que vão entrar dentro dos Estados Unidos com que as pessoas optem, por exemplo, pelos produtos locais.
e enquanto ele pretende aquecer a indústria local. Mas isso é muito perigoso, porque ele tem que tomar cuidado com essas medidas que ele tem feito, dessas tarifas, não só para com o Brasil, né? O Luca Bassani mencionou aí, semana que vem começa a valer as taxas de 25% sobre aço e alumínio que foram anunciadas há um tempo atrás. Também, quando ele anunciou, né, as taxas de importação para o México e para o Canadá, os principais parceiros econômicos dos Estados Unidos. Então, tudo isso, né, com essa proposta de reaquecer a indústria norte-americana. Mas o que eu ia dizer, né, é que ele tem que tomar muito cuidado para não dar um tiro no pé, porque taxação de importação pode incidir nos preços, certamente, diretamente, vão aumentar os preços dos insumos locais dos Estados Unidos e isso gera mais inflação. E inflação foi justamente o calcanhar de Aquiles no governo Biden e da Kamala Harris, né? E o que impediu que a própria candidata democrata não fosse reeleita. Só falando por último aqui, uma curiosidade, em 2018, o Trump aumentou as tarifas de importação para máquinas de lavar lá nos Estados Unidos. Isso gerou até um fenômeno chamado fenômeno da máquina de lavar, porque gerou um aumento de preços em cadeia de linhas brancas lá nos Estados Unidos. Então, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele está fazendo. É legal, é bacana, mas qual é o preço, literalmente, dessas medidas que ele tem feito aí? O Ricardo Rose, e o presidente americano, ele foi duro, né? Não é que ele só falou que o Brasil foi injusto. Ele falou que os Estados Unidos foram roubados por anos. E o Brasil roubou mesmo os Estados Unidos, o Ricardo Rose? Bom, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos colegas aqui, debatedores. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Koba, vale lembrar que o Trump é conhecido por esse tipo de fala contundente, muitas vezes usa até um linguajar mais forte, chama atenção, é um negociador ávido, tem na sua carreira aí fama por ser um negociador forte, foi eleito para defender interesses americanos e vale lembrar aqui que foi eleito fazendo barba, cabelo e bigode. Então ganhou a presidência em vários estados americanos com a frente muito ampla, levou Câmara e Senado americano junto. Então o povo americano está interessado no discurso do Trump, no Make America Great Again, em transformar os Estados Unidos num país forte de novo. E vale lembrar que algumas das coisas que ele falou, apesar de parecer forte, é fato. Havia, por exemplo, no nosso caso aqui, de novo, o Trump defende interesses do povo americano. O nosso presidente tem que defender os interesses do povo brasileiro. E aí, criar o equilíbrio nessa balança comercial o melhor possível. Mas o aço, por exemplo, para pegar como exemplo que vai entrar essa taxação agora nos próximos dias, foi taxado em 2024 pelo Lula primeiro, o aço americano. Então, será que não há um equilíbrio aí realmente? É óbvio, tem que ter cuidado, as relações exteriores são coisas bastante sensíveis, mas talvez o que o Trump está fazendo é defender o interesse do povo americano. A indústria de aço americana está fragilizadíssima, então talvez ele realmente precise olhar para o interesse do povo dele. Lembrando que o Trump tem essa fama mesmo, ele fala mais forte, ele bate na mesa, é o jeito dele negociar. Agora, o Rodolfo Marisa, eu quero entender o seguinte, quando a gente vê esta crise de mercado internacional instalada a partir dessas ideias de Donald Trump de sobretaxar alguns países importantes na relação comercial com os Estados Unidos, sim, a gente vê alguns outros países ameaçando retaliar as medidas de Donald Trump. A pergunta é a seguinte, são os outros países que vão retaliar os Estados Unidos ou esta medida dos Estados Unidos já é uma retaliação? Porque a gente vê, poxa, os Estados Unidos vão cobrar lá uma taxa altíssima para o ferro brasileiro e tal, mas e para importar um carro dos Estados Unidos para o Brasil, quanto que a gente não paga de imposto? Exatamente. O PlayStation 5, o famoso Play 5, quanto que você não paga de imposto se você for importar também? Ou seja, o Brasil já coloca também uma série de barreiras tributárias para a importação dos produtos americanos também, né? Seria o Donald Trump reagindo e não agindo? Rodolfo Maris. Muito bem colocado. Boa tarde, meus amigos de bancada. Ricardo Rose, sempre um prazer dividir essa bancada com você, meu amigo. Olha só, né? Você colocou, eu acho que é assim, uma... Só o Ricardo Rose está aqui, você viu, né? Faz tempo que eu não faço com o Rose. A Maria De Carli e a doutora Raquel Galinatti estiveram comigo hoje no Morning Show. Inclusive, minhas parceiras, minhas amigas. Minha irmãzinha ali. Tem uma excelente amiga que advogou a meu favor hoje. Muito obrigado, doutora Raquel Galinatti. Tá bom. Fico muito feliz. E você, grande amigo, sócio do meu podcast, Nelson Kobayashi. Explicado. Muito bem. Ciúminho bobo, a parte, vamos lá. Donald Trump está reagindo ao mercado, tá? Se tratando das 3, ontem, né, foi noticiado que Canadá, México e China reagiram a isso, e o Trudeau disse que isso é uma grande palhaçada.
E de fato porque lá em 2017 o Donald Trump fez as mesmas coisas, principalmente com o Canadá, que tem ali o seu petróleo, que não é refinado no Canadá, precisa dos Estados Unidos para comprar. Ou seja, é uma commodity muito importante para os Estados Unidos. E essa reação, eles jogaram golfe junto, né? São parceiros de golfe, o Trudeau com o Donald Trump. Então, ali nenhuma preocupação. A questão do México também, a questão do fentanil, que também é a questão migratória. Já a China, Nelson Kobayashi, a China é quem tem o grande poder mesmo de não sucumbir às ameaças de Donald Trump, porque em toda a sua história não houve nenhum tipo de coerção, qualquer outro tipo de correção por parte da China, mediante aos seus juros, impostos e também a taxa de importação. O que nós vemos aqui agora é a China reagindo de uma forma contundente, esperando, vamos taxar o algodão deles em 10%, vamos taxar o gás dele, o GNV, em 15%. E se tratando do Brasil, essa medida também já teve posta sobre o aço, por exemplo, e eu tenho uma lista aqui dos aços, por exemplo, que são mandados para os Estados Unidos, que todos os aços são mandados para os Estados Unidos, eles não são produtos acabados. Precisa de uma fonte lá, de uma retífica, de uma empresa para estar fazendo isso, o que gera mão de obra para os Estados Unidos, para os americanos. Vamos lá. Aço de liga, aços estruturais, aços para mola, aços para fundição, aços para construção mecânica, e esse é um dos mais enviados para os Estados Unidos, importados, né? E aços semi-acabados, que depende de uma mão de obra gigantesca. E o Donald Trump já havia taxado em 25% esse mesmo produto e recuou, lançando aqui em 2018, quem é que não lembra disso, uma grande negociata, né, com as pessoas que estavam no poder naquele momento, e colocou as taxas ali e, de fato, isso foi sanado. O que nós estamos vendo é o Donald Trump, de fato, cumprindo a sua cartilha, porque ele falou que isso ia acontecer, a equidade das taxas, mas eu vejo que logo, logo os Estados Unidos tendem a recuar. Quero chamar o Luca Bassani de volta aqui para a nossa tela, porque, Luca, quero saber agora a consequência disso. Se o Trump faz essa manifestação, inclusive citando o Brasil, a pergunta é, significa então que o Brasil está no radar para entrar nessa onda de novas sobretaxas? Enfim, como o governo brasileiro deve encarar, como o governo brasileiro deve ler esta manifestação do Donald Trump, citando inclusive o Brasil? Olha, Kobayashi, uma questão extremamente complexa, exatamente por aquilo que a Maria de Carli falou. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás da China apenas. Então, o Brasil poderia reagir, mas a gente sabe que numa guerra comercial, assim como numa guerra bélica, o lado mais fraco sempre tende a perder. No caso, o Brasil não tem uma economia tão robusta quanto os Estados Unidos e muito dessas taxas podem acabar também interferindo no comércio entre os dois países e mexer nas cadeias de produção dentro do Brasil. Então, o governo brasileiro precisa ser extremamente pragmático e partir para negociações bilaterais para tentar diminuir esse prejuízo. Acredito que o vice-presidente Geraldo Alckmin, dentre aqueles ministros e políticos que fazem parte do governo Lula, talvez seja o mais habilidoso para conseguir uma negociação mais favorável ao Brasil, mas tudo indica que não será fácil, inclusive por conta de questões ideológicas. A gente vê que há outros países no continente americano que também taxam os produtos dos Estados Unidos e poderiam ser citados nominalmente, mas que por terem governos mais alinhados aos conservadores, à direita, não são mencionados diretamente. O exemplo mais clássico disso é a Argentina, onde Javier Milei pretende fazer um acordo bilateral com os norte-americanos para passar esse tipo de taxação da sua mesa, né? Tirar esse tipo de taxação do seu radar e fazer com que as relações sejam mais fraternas entre a Argentina e os Estados Unidos. Da mesma maneira, o Panamá já avisou que vai vender os ativos do controle do canal para uma empresa aliada aos norte-americanos em detrimento da China. Então, há um alinhamento ideológico também e nós sabemos que o governo brasileiro, ideologicamente, está completamente ao oposto daquilo que a Casa Branca dita nos dias de hoje. Por isso, eu acho que o pragmatismo da diplomacia brasileira é fundamental para minimizar estes prejuízos que eventualmente acontecerão. Todos os países já estão trabalhando com a hipótese de perder dinheiro. A União Europeia, tendo uma economia muito mais robusta que o Brasil, um PIB de 16 trilhões de dólares, ao contrário dos nossos 2,2 trilhões, já está sofrendo e já está
planejando uma estratégia conjunta para minimizar este prejuízo. Eu acho que o Brasil tem que adotar essa mesma parceria, não ir de forma tão truculenta e deixar com que as áreas mais ideológicas do governo não façam declarações que possam acabar interferindo nessas negociações. Deixem os diplomatas de carreira negociar. É o melhor que o Brasil tem a fazer nesse momento, na minha opinião.